Então, boa noite, amigos, amigas. Bom, o nosso tema de hoje, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Mateus 5,37. Essa passagem, né, fundamentada lá em Mateus, palavras de Jesus, ela ainda tem um complemento que ela continua dizendo assim, ó, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Interessante, uma coisa que a gente percebe com a experiência que a vida vai nos trazendo ao longo dos anos, é que nós só conseguimos dar aplicação na nossa vida às coisas que nós compreendemos e entendemos. Porque, de outra forma, sem que a gente assimile aquilo de forma verdadeira, às vezes os nossos atos eles se tornam mecânicos e a gente faz aquilo sem compreender a essência e o propósito daquilo que estamos fazendo. E o Evangelho de Jesus, eu gosto sempre de enfatizar muito isso, para que a gente entenda, porque às vezes fica aquela coisa, aquela retórica religiosa, temos que estudar o Evangelho. E a grande pergunta que uma pessoa que não tem o hábito da prática religiosa poderia fazer na visão espírita da coisa é por que eu devo estudar o Evangelho. E nós temos informação da espiritualidade que Jesus foi o espírito mais perfeito, né? O espírito perfeito que esteve entre nós. É a última palavra em qualquer assunto. Nós podemos ter bons conselheiros, nós podemos ter conteúdos assim maravilhosos que nos auxiliem, mas o bom senso sempre nos convidará a ouvir o que Jesus tem a dizer, porque ele é o espírito mais evoluído que passou sobre a face da Terra. E a necessidade do estudo é porque a vida nos chama, nos convida a todo instante a tomar decisões, a agir. E se você não tem aquele conteúdo com você naquele momento, você vai tomar decisões em cima dos conteúdos que você tem, que muitas das vezes podem nos causar problemas por serem ainda conteúdos mal compreendidos da lei de Deus. Então, o estudo do Evangelho é para que a gente guarde no nosso arcabouço a experiência e as lições do espírito mais evoluído que esteja conosco sobre a face da terra. E aí, nós, usufruindo da nossa liberdade, nós podemos escolher, mas temos parâmetros mais acertados. Portanto, buscar sempre esse entendimento de que as palavras do Cristo através do seu Evangelho são importantes para que a gente as conheça e a compreenda, porque amanhã a vida vai nos chamar a tomar decisões. Hoje, logo mais, a todo instante nós estamos tomando decisões. E quanto mais acertadas, mais feliz, né? Quanto menos acertado, mais dificuldades e dores e problemas teremos. Bom, nessa questão então do sim, sim, não, não, nós vamos perceber que o que encontramos aqui é uma questão de coerência. Coloquei para a gente poder conversar um pouquinho a seguinte colocação: o sim dado deve apresentar as características verdadeiras de um sim. Então, quando você está dizendo sim, você está dizendo sim de verdade? O seu sim, ele está comprometido com um sim verdadeiro? Né? Aquela história assim, de que a gente vai realizar alguma coisa, ou até um filho mesmo nos pede alguma coisa, você deixa, mas lá no fundo você não estava com vontade de deixar. Então, você deixou por uma questão mecânica, mas não obedeceu lá o princípio do entendimento do porquê você estava sentindo aquilo. Então, esse entendimento do porquê seja o seu sim, sim e o seu não, não.
para que a nossa palavra, as nossas ações, elas sejam investidas de coerência com aquilo que nós estamos professando naquele instante. E também dizer sim para o que se precisa dizer sim. Então aqui eu levanto uma seguinte questão, que é dizer sim para o que se precisa dizer sim. O que seria isso? Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, por exemplo, as virtudes. As virtudes, inquestionavelmente, nós temos que dizer sim para elas, todos os instantes de nossas vidas. Mas a gente afirma, eu não perdoo. Então, naquele momento, o nosso sim, ele não está necessariamente comprometido. O que é o sim? O sim é a concordância com a razão. O sim é a concordância com o certo. O sim é a concordância com aquilo que nós acreditamos. Então, se desponta uma virtude na nossa vida, o momento em que temos que falar da virtude, não são as virtudes o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa condição de ser imortal, não é a busca. Então, todas as vezes que eu não digo um sim para uma virtude, o meu sim não é um sim, porque eu não estou dizendo sim para o princípio do sim. O não dado deve apresentar as características verdadeiras de um não e também dizer não para o que se precisa dizer não. Mais uma vez, quando eu digo não, eu estou dizendo não efetivamente? O meu não é o não? Ah, eu não quero, mas eu vou fazer. Tipo, eu preciso emagrecer, perder aqueles 5 quilinhos malfadados, não é? E eu falo assim, não vou abusar mais. Mas só mais um pãozinho hoje, só um pudinhozinho amanhã, não é? Só um churrasquinho depois da manhã. Então o nosso não, ele não está comprometido com o propósito daquele não. Até nessa questão da própria virtude, como nós falamos. Então, se eu quero me melhorar, o meu não para as coisas que me fazem mal tem que ser um não verdadeiro. Eu não posso falar assim, não, eu não quero ter uma saúde comprometida. Então, naquele momento, eu disse não para as coisas que me fazem mal. E no outro dia eu estava comendo. Então, veja, Jesus nos convidando a uma reflexão do quanto de coerência entre o que nós cremos, o que nós fazemos, as nossas atitudes, com os valores e princípios que nós professamos. O seu sim é um sim? Está comprometido com o que representa um sim? O seu não é um não? Está comprometido com o que precisa representar um não? Porque às vezes assim, filosoficamente, claro que sim, eu falei sim, é sim. Mas você falou sim, aquele sim que você falou, você estava convencido? Às vezes eu faço algumas provocações e você acredita em Deus? Sim. Então por que você está sofrendo desesperado? Mas é porque eu estou sofrendo. Mas você não acredita num Deus, num Pai de amor, de misericórdia, que conhece as nossas necessidades? Então por que você tem medo, você está inseguro? Nós acreditamos em qual Deus? Então o nosso sim dessa pergunta é um sim comprometido, porque nós falamos que acreditamos em Deus, mas quando acontece alguma coisa que nos perturba essa condição da fé, a gente vê que aquele sim não é um sim baseado realmente em valores, em conceitos, em princípios. Aquilo não está fundamentado dentro da gente. Uma questão qualquer pode fazer toda uma perturbação nesses valores, nesse sim que a gente colocou, né? Então, a gente perceber a essência disso, a proposta de sermos coerentes para com a vida. Livre-arbítrio. Na questão 843 do Livro dos Espíritos, a gente tem a pergunta: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar,
tenha de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, o que acontece? A partir desse instante, com o entendimento dos espíritos, a gente percebe que cada ser, cada criatura tem o direito de escolher os seus caminhos, os seus propósitos. Cada um usufrui do livre-arbítrio, do direito de escolher. Que é muito interessante, que é o que a gente vai perceber. A gente aprende até com a espiritualidade que o momento de maior humildade de Deus para com o homem foi a instituição do livre-arbítrio. Porque nesse momento, Deus limita o seu poder sobre a criatura, dando a ele o direito de escolher. É o maior momento de humildade de Deus para conosco é quando ele nos oferece o livre-arbítrio. Porque ele poderia determinar pela sua autoridade o que cada ser ou cada criatura deveria. No entanto, não. Ele nos presenteia com o livre-arbítrio. Então, cada um de nós é livre para escolher, para agir, para ter coerência ou não ter coerência. Então, a gente precisa começar a entender que quando nós estamos falando de coerência, a gente tem que entender que é uma questão pessoal, íntima e pessoal, e não a coerência do outro. Porque se temos livre-arbítrio, cada criatura ela tem o direito de escolher como ela vai se comportar e vai colher a responsabilidade dos seus atos, dos seus gestos, pelas leis do progresso, que vão providenciar reencarnações reestruturantes para aquele espírito, para que ele possa, então, crescer. E aí, eu coloco aqui um comentário para a gente fazer algumas reflexões. O que devemos aprender quando alguém afirma "eu acho"? Temos o direito de ter nossas opiniões próprias, mas o dever de saber que são nossas opiniões e de aceitar que não temos o direito de as impor aos outros como verdade, infringindo livre-arbítrio alheio. Então, o livre-arbítrio dá a cada ser, a cada criatura, o direito dele poder agir como ele quer. Mas, em contrapartida, a gente precisa compreender que o outro também tem o direito de agir, de fazer como ele quer. E nesse desafio, a gente vai perceber que nós prestamos mais atenção na relação externa, porque é muito comum, quando eu coloquei aqui como uma provocação, eu falei assim, eu acho. O que a gente deve compreender quando alguém diz assim, eu acho que deva ser assim, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho, senão a pessoa determinando um roteiro, uma direção para o outro fazer dentro dos valores que ele acredita. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, e aqui entra a grande problemática, todos nós somos espíritos comprometidos dentro da lei. Nós não temos condições ainda de determinar aos nossos semelhantes aquilo que é melhor para ele. E aí, mais uma vez, a compreensão de que, ao poder levar um exemplo, ou uma orientação, ou demonstrar a alguém um caminho na posição do que eu acho, nós deveríamos dizer o que Jesus acha sobre isso. Porque aí a gente tem que se colocar numa condição de humildade necessária para entender que o que nós sabemos ainda, todos nós temos compromissos reencarnatórios do passado. E que a nossa vontade, os nossos conceitos e os nossos valores ainda são limitados. A gente não sabe o que é melhor, o que é bom para o outro. Para que a gente não crie a regra de que as pessoas tenham que agir dentro do nosso sim e dentro do nosso não. Então, seja o seu, e aí, só aquele seuzinho lá na passagem. Vê que às vezes Jesus, nas suas palavras, às vezes não alcança. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Ele não fala, seja o seu do outro sim, sim, ou seja o não do outro não, não. Ele fala que cada um de nós precisa parar e observar
os seus próprios limites, os seus próprios valores, a sua própria capacidade de lidar com as coisas e compreender que o outro, ele tem o direito de agir como ele quer, mas também vai responder como nós perante as leis reencarnatórias. E isso nos chama bastante atenção. Por exemplo, assim, a gente percebe, eu vi uma palestra no domingo agora do expositor espírita, aí ele falou assim, eu acho, logo depois que ele falou assim, eu acho, pessoal, me desculpa, mas eu acho tão horrível essa questão de dizer eu acho, porque quando a gente fala eu acho, a gente está querendo dizer o quê? Ó, isso daqui é uma regra que você tem que fazer do meu jeito, né? A gente não está infringindo ali naquele momento sobre o outro para uma determinação. Então, assim, nós podemos expor as nossas opiniões, nós podemos expor os nossos conceitos, os nossos princípios, mas sempre entendendo que essa é a minha opinião. Se você me perguntar sobre um assunto, eu vou dizer para você que seria o coerente do sim, sim, do meu não, é que, olha, eu acredito nisso a partir disso, disso, mas preste atenção, isso é a minha opinião, isso é o que eu entendo, isso é o que eu compreendo. Né? Veja que é interessante e às vezes a gente fala assim, puxa vida, Carlos já falou uns 15 minutos e até agora não disse nada. Mas, olha só, pessoal, vocês imaginam se a gente compreendesse isso de forma, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, como as relações humanas seriam melhores, né? A gente vê que as pessoas brigam. Nós estamos vivendo um momento, Dona Demilde falou durante o estudo agora, nunca foi tão atual, né? A gente vê as pessoas se pegando, né? Por causa de opiniões que são pessoais e particulares. Princípios cristãos. E aí a gente vai começar, então, a refletir sobre essas questões. Eu coloquei ali as virtudes, algumas virtudes, né? Castidade, caridade, temperança, diligência, paciência, bondade, benevolência e humildade. E coloquei uma provocação, uma pergunta. Nós podemos nos considerar cristãos se nossas atitudes são coerentes com os princípios que professamos? Se não são coerentes. Então, quando eu falo assim, você é cristão? Sou. Você perdoa o seu semelhante? Não. Você é cristão? Não. Porque a essência do cristianismo são todos aqueles valores. Então a gente pode assim, bom, eu estou perseguindo o cristianismo, eu estou tentando me tornar cristão. Mas dizer eu sou cristão, nós não podemos. Porque o nosso sim não é coerente com o nosso sim. O nosso não não é coerente com o nosso não. Se eu não sou caridoso, eu posso dizer que eu sou cristão? Não, não posso, porque a essência dos ensinamentos do Cristo é a caridade. Então, para que a gente comece a perceber que nós, no passado, vivíamos muito dos títulos, né? Aquela coisa que eu coloquei aqui, aquela frase que nós conhecemos, que entendemos como farsa ou mentira. Entrou na religião, mas a religião não entrou nele. Sabe aquela coisa que você começa a frequentar uma religião, um templo católico, evangélico, espírita, né? Aí você está 10 anos dentro da instituição, você depois de 10 anos eu sou espírita. Mas o espiritismo é uma doutrina cristã. A essência do espiritismo é cristão. Aí você não perdoa. Você pode dizer que você é espírita? Não podemos. Porque o nosso sim não está comprometido com o sim. Então, perceber, né, essa questão da farsa, da mentira, dessa máscara que nós colocamos nas questões sociais. Então, eu frequento a casa espírita. Essa casa aqui nós temos a liderança de João Batista, que é esse espírito que nos lidera. Eu, às vezes, até faço algumas provocações também sobre a questão de João Batista, que eu acho muito interessante,
essa questão do sim, sim, não, não com João Batista, que João Batista era um dos homens mais austeros. Ele vivia, né, no deserto, se alimentava de frutos silvestres, de insetos e de mel. Era um homem muito rigoroso e austero. E hoje, nas tradições brasileiras, quando vem o dia de São João, a gente faz festa, aquela comilança, cocadas, doces, fogueiras. E eu fico me perguntando, quentão, com o João Batista que nós estamos homenageando, né? Porque eu acredito que a coerência com João Batista é fazermos um dia de jejum, não é? Porque o que ele representou, né? Ele não era um homem austero, ele não jejuava, ele não vivia, ele alimentava o corpo só de coisas essenciais para manter a vida, porque a preocupação dele era com o mundo espiritual. Então, se eu quero fazer uma homenagem para João Batista, eu devo fazer certamente uma coerência com esse espírito. E o que ele representa? Austeridade. Então, todas as atitudes austeras certamente agradariam a personalidade de João Batista. E todas as festanças, eu tenho a impressão que ele, em sua grande misericórdia, entende que a festa é para a gente, né? Então, no dia de São João Batista, não vamos falar, vamos na festa de João Batista, não, vamos na nossa festa do dia de João Batista, porque a festa é para a gente. A festa é para saciar as nossas necessidades que temos de festejar. Porque, de certa forma, eu não estou fazendo uma crítica aqui ao direito e o livre-arbítrio das pessoas se relacionarem com a fé do jeito que elas querem. Mas aí Jesus, nos seus ensinamentos lá, coloca assim, olha, presta atenção, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então, o que ele está pedindo? Presta atenção, quando você for fazer alguma coisa, analisa se o que você está fazendo tem coerência com o propósito daquilo que você acredita. Tá difícil o tema? Não, né? Bem fácil, né? Ruim que dói, né? O ruim desse tema é que dói, que a gente acaba se descobrindo que nós ainda temos a religião social do título, a gente ainda frequenta os templos, né? Tem as práticas exteriores que fazem parte. Aqui a gente não está fazendo nenhuma crítica disso. Mas a gente há de perceber assim, a distância, a dificuldade, né? O Evangelho de Jesus está com a gente 2000 anos e a gente ainda tem dificuldade. Por quê? Porque inserimos um monte de percalços no meio que vem atrapalhando. Eu penso que se a gente for buscar inspiração no João Batista, o tema é a austeridade. Então, se eu trato João Batista como uma pessoa festiva, eu não vou me aproveitar do valor austeridade que João Batista representa, não é? Ainda que ele compreenda que é uma homenagem a ele. Bom, mas eu estou certo. Outra provocação. Depois de algumas situações em que nos geram constrangimentos, como costumamos afirmar. Mas eu estou certo. Certo com o quê? Você é cristão? Usou de castidade, usou de caridade, usou de temperança, de diligência, de paciência, de bondade e benevolência, de humildade? Caso a sua resposta seja não, sinto te dizer, você não está certo. Né? Porque nós temos esse hábito, diante de certas circunstâncias que acontecem em nossas vidas, a gente fala assim, mas eu estou certo. E aí, para um cristão, quando ele está coerente com o certo, ele tem que ter vivido todas essas virtudes. Então, se a gente não agiu com essas virtudes, nós não estamos certos. Porque as virtudes foram nos dadas para que a gente possa criar uma relação com o alto, uma relação com o Pai, um crescimento espiritual. Então, se eu faço qualquer tipo de atitude e essa atitude ela não está coerente com todos esses princípios, esses valores, eu estou errado por essência. E por isso a gente sempre precisa compreender que é da natureza do mundo de provas e expiações.
Por que a gente pode dizer, no mundo de provas e expiações é mais comum a gente estar errado do que certo? Porque os princípios das virtudes ainda são muito pequenos nos nossos comportamentos e nas nossas atitudes. A prova disso, queridos, é que Pedro chega para Jesus, né, e o chama de bom. E Jesus rejeita o título de bom e diz: bom somente o Pai que está no céu. E eu costumo, diante dessa colocação, tentar levantar o entendimento de, de que bondade é essa que a gente não alcança, né? Para Jesus, falar que só bom é o Pai que está no céu, qual é a grandeza, a plenitude desse sentimento, né? Certamente não é essa nossa bondade humana, limitada ainda. Certamente esses sentimentos que nós conhecemos hoje, eles ainda são muito pequenos comparado com os grandes sentimentos dos espíritos superiores, os grandes sentimentos de Deus. Então, ainda que a gente age em concordância com as virtudes, a gente precisa ter a humildade de compreender que as virtudes que nós vivenciamos são virtudes mais humanas, próximo desse mundo de expiação, do que virtudes divinas. É aquele perdão, tá bom, eu te perdoo, mas não falo mais contigo, né? Esse é o perdão que a gente ainda tem condições de oferecer. Claro que a seu tempo e a sua hora nós estamos trabalhando e tudo isso vai modificar. Mas o que fica mais uma vez? Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Você vai perdoar? Perdoe incondicionalmente. Você não vai perdoar? Exponha os seus valores por que você não está perdoando. Seja sincero, seja honesto, não seja fingido. Eu te perdoo, mas não quero falar mais contigo. Seja verdadeiro nos seus atos, coerente nas suas atitudes. No Pão Nosso, Emmanuel, no estudo 83, conforme o amor, nós temos Paulo em Romanos 14:15, que diz o seguinte: mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa de tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Então, olha só, Paulo nos chamando a atenção que o Cristo veio por todos nós. Que aquela pessoa que de repente fez uma coisa errada, você está discutindo por uma questão de comida com alguém. Naquele momento você é duro, é rigoroso, você machuca, você ofende. Paulo está nos chamando a atenção, olha, por essa pessoa que você está magoando, foi pelo Cristo, ele veio aqui por ela. Veio por você e veio aqui por ela. Então o seu sim não está comprometido com sim. Eu não vim pelos bons. Os bons não precisam de mim. Então, todo cristão precisa compreender que nós temos que dar uma atenção especial para as pessoas mais difíceis, para as pessoas que ainda não agem em coerência, num comportamento correto diante das coisas. E aqui eu trago lá um recorte da página das explicações de Emmanuel que diz: quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise, a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Né? Então ele está nos chamando a atenção que todas as vezes que nos relacionamos com os nossos irmãos, que o Cristo veio, né? O Cristo nos ama incondicionalmente a todos. E a gente pode refletir aqui na questão da paternidade, né? Um pai que tem vários filhos na nossa família, a gente vê, certamente ele fica muito triste quando dois filhos brigam, fica aborrecido, chateado, né? A gente compreende isso. Em espírito já de consciência sadias, a gente sabe que ainda há lares doentes, problemas graves
nas questões de relacionamento, mas a gente sabe perceber, né, principalmente aqueles que tiveram famílias numerosas, o quanto um pai e uma mãe ficava triste ao ver os seus se degladiando, brigando um com o outro, né? Então, esse mesmo princípio, essa mesma essência levada ao Cristo, né? A grandeza do amor desse Espírito que representa o Pai entre nós, todas as vezes que ele vê um de nós se pegando um ao outro. E aí ele coloca por motivos, né? Aqui Paulo está falando por comida, mas podem ser outros motivos que eu aqui dou continuidade, fazendo algumas colocações. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então a gente vai para a segunda parte do estudo, né? E, consequentemente, vai te fazer mal, como sempre acontece quando uma inverdade é exposta. Como dizendo, um dia a máscara cai. O que acontece? Quando, num relacionamento com outra pessoa, a gente cria uma situação de constrangimento, a maior lei é amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Então, a lei de Deus, ela nos aproxima. Ela vai fazer com que nós nos tornemos uma só família, sob a proteção de um só Pai, de um só valor. E todas as vezes que os filhos se afastam desse princípio, as leis reencarnatórias os aproximarão novamente para que eles se reajustem. Então, o que acontece? Numa encarnação, a gente não constrói uma boa relação com o espírito. A gente certamente tem notícia que nós estamos contratando uma próxima reencarnação juntos. E aí a gente percebe hoje, tantas pessoas que a gente tem dificuldade de se relacionar, não sabe por quê, mas não consegue se relacionar com aquela pessoa. É de graça? Nós, enquanto espíritos eternos, sabemos que se os motivos disso não estão na atual reencarnação, estão em reencarnações passadas. E aí o que acontece? E, consequentemente, vai te fazer mal, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, se você não é coerente com seu sim, se você não é bondoso, se você não é generoso, se você é severo, se você é rigoroso, o que vai acontecer? Nessa tipo de comportamento, você vai conquistar muita indiferença, inimigos talvez não simpatizantes a você, que vão estar na próxima reencarnação junto de você. Pode ser na condição de um filho, de um pai, de um irmão, e aí vai começar o problema. Então, o fato de eu não ter sido coerente hoje com as minhas atitudes, eu estou contratando sofrimento para o futuro. Porque se eu crio adversidade com um outro irmão, eu devo lembrar que tanto ele quanto eu somos espíritos eternos. E a lei de amor vai nos aproximar para que ela prevaleça entre a gente. E aí, lá, seja o seu sim, não, não, o seu sim, sim, o seu não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Se nós não temos coerência, as nossas atitudes começam a gerar circunstâncias na nossa vida que vai trazer dor e sofrimento. Amor à natureza. E aí eu faço também uma outra colocação. Vemos defensores do amor à natureza e aos animais que não toleram outras pessoas, que não compartilham do mesmo ideal. O que diz o Evangelho? Qual é a maior lei? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos. O segundo mandamento. O segundo é amarás o teu próximo, que aí é o nosso semelhante, como a ti mesmo. E observa a continuação. Por isso que eu falo, quando a gente estuda o Evangelho de verdade, às vezes você passa correndo em cima de uma frase e naquela frase tem uma vírgula e você não presta atenção no que vem depois da vírgula. Não há outro mandamento maior do que este. Amar a Deus e amar a seu próximo.
Então não adianta eu amar a natureza, eu amar os animais, eu criar problema com meu irmão por causa de comida, por causa de roupa, por causa de circunstâncias, porque a lei de amor, ela vai prevalecer por tudo isso. Quando Jesus mesmo nos chama a atenção, se alguém vos tirar a túnica, dá também a capa. Se alguém te convidar a ir 1.000 metros, vai 2.000. Porque o que, que acontece? Naquele momento você não está criando um inimigo, você não está tendo adversidade, você não está deixando o rancor, a mágoa entrar no seu coração, que é obra, né, do mal. Porque quando você fica irritado, aborrecido, isso vai fazer com que você haja baseado nesses sentimentos e às vezes a gente fere, a gente magoa, né? Então tudo que não é sim, sim, não, não, acaba nos derrotando. Então, se você é cristão e não age no bem, pode esperar que as suas atitudes não comprometidas no bem vão te trair num determinado momento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Todas as vezes que fores chamado a amar, ame. Todas as vezes que for chamado ao erro, negue. Né? Então, uma síntese do nosso estudo da noite de hoje. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. As virtudes, o amor, é o chamado do sim. Né? É para isso que nós temos que dizer sim. Então, todas as vezes que a vida nos convidar a amar, vamos amar. A ser virtuoso, vamos ser virtuosos. A ser tolerantes, a ser compreensivos, esse é o compromisso. E todas as vezes que há necessidade também de se dizer não, todas as vezes que a gente for convidado a fazer alguma coisa de errado, nessa hora o não é importante. Vamos dizer não. Só que aí a gente precisa compreender que não é segundo, como eu falei, a questão do eu acho. Porque quando Jesus nos traz o ensinamento do perdão, ele não fala assim: se você achar que fulano merece ser perdoado, você perdoa. Se você não achar que fulano deva ser perdoado, você não perdoa. Não é isso que Jesus fala. Se você é um homem de bem, perdoa incondicionalmente como qualquer homem de bem perdoaria. Se você é um homem de bem, diga não para as coisas erradas, como qualquer homem de bem diria. Né? São convites lindos e maravilhosos que, se a gente já tivesse ouvido isso, né, nós não estaríamos retardando tanto esse processo, como disse, de relacionamento, que a gente observa hoje que uma das maiores dificuldades no mundo atual é essa questão do relacionamento que nós temos, porque a gente constrói o nosso sim, a gente constrói o nosso não, não o sim do alto, o sim do Pai, o sim do Cristo, o sim da religião comprometida com as virtudes, mas o sim e o não comprometido com as nossas imperfeições. E por isso precisamos muito da ajuda do Cristo, para nos superarmos, nos vencermos, porque dizer não para si próprio também, dizer sim para si próprio, é uma coisa que a gente ainda vai ter que estudar e trabalhar para aprender, né? Porque ainda somos muito carentes ainda de saber dizer sim e não para si próprio em tantos momentos. A paz do Cristo esteja conosco, nos abençoe.